Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter acordado respirando. A nossa respiração só é possível porque o Senhor Jesus respirou em nós, amém? Ele respirou em nós o fôlego de vida e por isso temos vida. É um grande motivo de nos agradecer a Ele, né? De todos nós agradecer a Ele pela nossa respiração. Só o fato de termos acordado, respirando, é motivo de sobra para agradecer ao nosso Deus. E tudo o que fizermos pelo nosso Deus ainda é pouco diante de tão grande graça, de tão grande misericórdia que Ele fez por nós, enviando seu Filho para morrer, para nos salvar. Amém? O seu Filho único, unigênito. Hoje nós vamos falar sobre perseguição. Sobre perseguição. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um apóstolo que mais foi perseguido durante toda a história da Bíblia. E foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Nós vamos falar das 10 piores perseguições de Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão. Paulo era um verdadeiro apóstolo. Paulo era um verdadeiro cristão. Por que Paulo era um verdadeiro cristão? Primeiro, porque Paulo era um homem corajoso, não tinha medo de falar a verdade. Segundo, porque Paulo era instruído no Evangelho. Foi um homem que fez vários cursos de teologia para se instruir, para estar preparado a pregar a palavra de Deus, a pregar a palavra das boas novas, a proclamar o nome de Jesus Cristo, que ele chamava de meu Senhor Jesus. Depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele se tornou um dos maiores amigos que Jesus já teve. Não é verdade? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu cartas incríveis. E onde o apóstolo Paulo chegava, ele era ou expulso da cidade ou perseguido, né? Ou perseguido por causa das suas pregações. Paulo pregava a verdade. E quando Paulo pregava a verdade em praça pública, toda a cidade vinha ouvir Paulo, porque Paulo era um homem muito importante naquela época. Então quando Paulo estava viajando em uma região, aí alguém já dava notícia: ó, quem está vindo aí é o apóstolo Paulo. Todo mundo já ficava preparado. Quando ele chegava na praça, que começava a discursar, a pregar sobre a salvação, né? A pregar que as pessoas precisavam se converter dos seus maus caminhos, a pregar que as pessoas precisavam renunciar ao pecado, então aquilo o povo adorava, o povo sentia aquele prazer em ouvir Paulo pregar. Mas os poderosos não sentiam esse mesmo prazer, porque atingia diretamente eles, porque eles pregavam a Bíblia distorcida para enriquecer ilicitamente, coisa que não é diferente hoje. Está acontecendo a mesma coisa. Cuidado com o que você fala no púlpito, para que nós não venhamos perder o dízimo de fulano ou de ciclano. Isso tem acontecido em muitas igrejas, não em todas, claro. Toda regra tem exceção, mas tem acontecido em muitas igrejas. A verdade, ela realmente dói. Por quê? Porque a verdade tem força própria. Já a mentira, ela faz enriquecer ilicitamente, mas com eficácia de Satanás. Ou seja, o diabo, ele também pode te dar riqueza, só que ele, mais na frente, ele te dá uma rasteira e você perde tudo que ele te deu, porque as bênçãos dele acrescentam desgosto, mas o que Deus dá não tem nenhum desgosto acrescentado nisso, porque foi dado por Deus. O que Deus dá, está dado. O que Deus fala, está feito. Deus não faz nada incorreto. Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo de acordo
com a vontade do Pai, que é a verdade genuína. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele era assim. Pois bem, tema: as 10 piores perseguições de Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um verdadeiro cristão. Ser cristão é fácil, agora estou falando de ser um verdadeiro. Verdadeiro cristão é aquele que prega a verdade. Esse é o verdadeiro cristão. Verdadeiro cristão é aquele que vive pela fé. É aquele que prefere comer rapadura com farinha ou pão com ovo do que tocar naquilo que não é seu, ou tentar levar vantagem em algo. Não, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Pode dar o que der, mas ele não foge da verdade. Amém? Então, é aquele que não diminui nem acrescenta a palavra de Deus, prega ela corretamente, vive ela corretamente. Amém? Pois bem, vamos lá. Vamos para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, vai falar sobre isso. Capítulo de número 11, versículo de número 31 em diante. 31 em diante. Que vai falar que Paulo foi humilhado em uma prisão arbitrária. Foi humilhado em uma prisão arbitrária. Significa o seguinte: é quando você prende alguém, você prende uma pessoa, mas a pessoa não tem culpa de nada, entendeu? A única coisa que ele sabe fazer é pregando a palavra de Deus. Então as pessoas mais poderosas viram e aquilo irritou, porque Paulo começou a falar em pecado, né? Quando Paulo começa a pregar, Paulo prega muito sobre a lei do pecado, sobre a lei da justiça, né? Sobre a lei da morte espiritual, né? E isso atinge aquela pessoa que não está enquadrada, né? Naquela época o povo adorava muitos deuses, mas o nosso Deus poucos adoravam, poucos, só os mais humildes, né? Mas os mais poderosos, eles não gostavam, porque atingia diretamente eles. Então quando Paulo chegava no lugar que ele começava a pregar, já dava logo uma ordem para prender. Então Paulo foi preso em uma prisão. Essa prisão foi arbitrária. Por quê? Porque não foi uma prisão justa. Paulo não fez nada. Paulo não cometeu nenhum crime para ser preso. A única coisa que ele fez foi pregar a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios fala que ele foi humilhado, né? Ele foi jogado de uma janela, né? Jogado de uma janela para fugir daquela prisão. Foi humilhado por um governador, né? Novo, tinha sido eleito há pouco tempo, né? E preso, né? Em uma prisão que tinha fortes muralhas, e era muito difícil de se escapar de lá. Muito difícil de se escapar de lá. Mas quando o homem é justo, Deus está sempre dando um livramento a ele. Quando o homem é justo, Deus cuida dele. Quando o homem é justo, Deus envia o anjo. Quando o homem é justo, Deus guarda, Deus protege, amém? Deus sustenta, Deus faz as coisas ficar invisíveis diante dos olhos dos ímpios para dar livramento ao justo, amém? Vamos lá então, vamos começar do 29, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostra a minha fraqueza, amém? Você se orgulhar do sucesso é fácil. Você se orgulhar porque está bem financeiramente é fácil. Você se orgulhar porque tem um carro novo é fácil. Você se orgulhar porque recebeu um cargo na empresa que você trabalha e cresceu tanto na sua patente
profissional, quanto na sua moral, no lugar onde você opera. Ou seja, as pessoas vão ter mais respeito por você. Então é fácil se alegrar nisso, se gloriar nisso, não é isso? Você faz festa, você comemora, aí é fácil. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o contrário. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Amém? Então, se eu sou fraco em algum motivo, você entendeu? Então eu quero me orgulhar nessas coisas, no Senhor, para que Ele me livre dessa minha fraqueza. Entendeu? E que transforme essa minha fraqueza em perseverança. E essa minha perseverança em fé. E essa minha fé em salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É isso que Paulo quer dizer. Certo? Paulo é bem claro nesse sentido. Paulo é bem claro. Devemos nos orgulhar nas nossas fraquezas, né? Não no momento da bonança. Não no momento da bonança, né? Quando Paulo estava lá naquele naufrágio, que o anjo, ele estava dormindo lá embaixo, preso, o anjo desceu e disse: Paulo, sou eu, o anjo do Senhor, vim te avisar que por tua causa nenhum tripulante morrerá, mas toda a carga do navio perecerá, mas nenhum ser humano morrerá. Realmente ninguém morreu por causa de Paulo, né? Paulo foi mordido por uma víbora venenosa, que naquela época não tinha cura, não existia antídoto, né? E Paulo não morreu. Você entendeu? Então veja aí, foi muitas coisas que aconteceu com Paulo, nós vamos falar no decorrer. São 10 perseguições que Paulo sofreu. Nós vamos falar sobre todas as 10. Claro, nós não vamos usar 30, 40 versículos em cada um, de jeito nenhum. Mas nós vamos usar os versículos base para falar sobre essas perseguições. Porque perseguições ainda existem hoje. Hoje ainda existem perseguições. Amém? Hoje ninguém pode crescer. Se você é justo, claro que Deus vai lhe dar crescimento. Se você é justo, Deus vai lhe exaltar. Se você é justo, Deus vai lhe dar ascensão. Agora, aquela ascensão não é sua nem dos seus méritos. Deus fez você crescer para mostrar às pessoas que Ele é Deus, mostrando poder na sua vida. Por quê? Porque você é justo para com Ele, porque você é responsável para com Ele, porque você é pontual para com Ele, porque você começa um trabalho e vai até o fim, porque você não para no meio do caminho. Você entendeu? É por isso que Deus honra, porque a obra de Deus, ela é santa, ela é uma obra santa. A obra de Deus, ela tem que ser feita com perfeição. A obra de Deus tem que ser estudada antes de ser feita. Cada trabalho, cada culto, cada trabalho que vai acontecer para o Senhor, cada reunião tem que ser estudada minuciosamente, para que seja uma obra santa diante de Deus e Deus possa recebê-lo. Amém? Deus possa recebê-lo, né? Como aroma suave às suas narinas. Hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de animais, mas Ele recebe como aroma suave o nosso culto racional. Amém? O nosso culto racional. Vamos continuar. Vimos o versículo de número 29. Vamos para o 30. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Sabe que eu não estou mentindo. Amém? Veja só, coisa linda, coisa maravilhosa. Então, Paulo é claro. Primeiro ele diz para que nós não nos orgulhamos, né? Não nos orgulhamos nas coisas fáceis, sim, mas nas nossas fraquezas, né? Mas nas nossas fraquezas. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostra a minha fraqueza. Que mostra a minha fraqueza. Amém? Paulo também diz o seguinte:
Paulo diz o seguinte: para que nós não copiemos os escândalos e as fraquezas das pessoas. Os escândalos e as fraquezas das pessoas. Se alguém, ele diz, se alguém escandalizar, que não me inflame. Amém? Se alguém pecar, que isso não venha me atingir. Entenda bem, porque hoje em dia nós estamos vivendo no mundo, hoje em dia, que a gente tem que ter muito cuidado. Veja só o que ele diz no 29, olha: quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. E quem não se escandaliza, que eu não me sinta, que eu me queime por dentro. Você entendeu? Então Paulo diz o seguinte: se tem alguém fraco, ajude ele, certo? Chore com ele, sofra com ele, amém? Mas não enfraqueça com ele. Porque se você vê o seu irmão fraco, ajude em oração, né? Lê a palavra para ele. Se for financeiro, ajude ele financeiramente, mas não enfraqueça com ele. Porque se você enfraquecer com ele, você está copiando ele e você está ajudando ele a cair no buraco. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, amém? Se sinta forte. Para quê? Para ajudar o que está fraco. Não copie ele, não se sinta fraco como ele, não caia os dois. Quem se escandaliza, que eu me queime por dentro, ou seja, que eu não me escandalize com ele, que eu me queime, que aquilo me incomode dentro de mim, e que eu sinta vontade de ajudar o meu irmão, para que o meu irmão saia daquele escândalo, que eu não me glorie do seu escândalo. É fulano de tal, tá vendo? Eu não disse? Aí, ó, caiu, fogo de palha, não sei o que, tal, é assim ou não é? Então Paulo não quer isso. Paulo não quer que a gente se sinta fraco, que ajude o irmão, não quer que a gente, no escândalo, que a gente queime por dentro e não se escandalize junto com ele. Temos que ter muito cuidado, Pois bem, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele sempre chamava Deus, acho lindo o jeito que o apóstolo Paulo chamava Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. O pai da mentira, nós sabemos que é o diabo. Todo mundo sabe disso. O pai da mentira é o diabo. Se alguém mente, logo é filho do diabo. Essa é a pura realidade. Portanto, se você mentiu, começa a pedir logo perdão a Deus, certo? Já a verdade não, a verdade tem força própria, entendeu? A verdade tem força própria, anda sozinha, sempre vence, a verdade sempre vence, entendeu? A verdade nunca perde. Você pode, ainda que vai doer em você, você vai perder alguma coisa com a verdade, mas fala a verdade, você entendeu? Porque depois Deus transforma em bênção. Agora, se você falar, não, eu vou mentir para levar vantagem, aí você dançou sem música, você acha que é crente, mas na realidade você não é. 31. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Amém? Ou seja, Paulo estava na cidade, né? E o lugar que ele estava era um lugar tipo uma fortaleza. E era praticamente uma prisão o lugar que ele estava. E aí mandaram vigiar a cidade para que Paulo não saísse da cidade, para prender Paulo. Porque toda a cidade naquela época era murada, era uma fortaleza, era praticamente uma prisão. O cara estava para entrar dentro da cidade, ele tinha que passar pelos portões. Tinha guardas. Não é como hoje que as cidades são abertas. Não, eram fechadas. Só quem mandava era o rei. O rei mandava em tudo, controlava tudo, manipulava tudo. Você entendeu? Tudo que entrasse ali tinha que ir imposto para ele. Estava em cima direto. Os guardas estavam em cima. É como hoje mesmo, né?
Só que hoje mudou. Hoje a tecnologia avançou, né? E hoje acontece ainda coisas erradas, só que tecnologicamente escondido por trás das cortinas, né? Muitas vezes fica escondido, às vezes vem à tona, mas ainda acontece coisas erradas. Então Paulo estava dentro da cidade, e a cidade era uma cidade que tinha uma muralha muito alta. E aí o que aconteceu? Armaram-se o quê? Uma emboscada para Paulo, para prender Paulo. Por quê? Paulo não tinha feito nada, por causa da palavra de Deus. Porque Paulo entrou na cidade e foi pregar a palavra do Senhor. Já pensou? Você entrar numa cidade toda murada, que não pertence a você, e você chegar no lugar mais movimentado, né, que tinha as feiras, né, que faziam troca de carneiros, vendia animais, isso e aquilo, passarinhos e tal, né? Vendia pulseiras, vendia colares para mulheres, né? Das mulheres mais chiques daquela época, que usavam essas coisas. Então, Paulo ia exatamente para esses lugares mais movimentados, onde tinha mais gente. E aí começava a pregar a palavra de Deus. E aí daqui a pouco o rei já estava sabendo. E aí mandou armar uma emboscada para que ele fosse preso. Só que Paulo foi avisado. Paulo tinha amigo em todo lugar onde ele ia, tinha amigo. Porque as pessoas sabiam que Paulo pregava a verdade. Entendeu? Quando a gente prega a verdade, Deus está com ele. Veja os espias que Josué mandou para Jericó, entendeu? Eles iam ser presos e mortos. Mas Raabe, que era uma prostituta, depois se arrependeu, Raabe protegeu eles, entendeu? Dentro das muralhas de Jericó. E eles fugiram pela janela da casa da prostituta Raabe, que também era muralha. O mesmo aconteceu com Paulo. Vamos lá para você ver, para a gente fechar o estudo e você ver o que é uma perseguição, o que é ser um evangélico de verdade. Ser evangélico é isso, é ser perseguido na rua, dentro do ônibus, na praça, dentro da sua igreja, onde você congrega, em todo canto, e você não está nem aí, porque você sabe que Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá, 32. Mais de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Está vendo? Livramento de Deus nas perseguições de Paulo. Livramento de Deus nas perseguições nossas. Nós também sofremos perseguições. Agora, infeliz daquele que persegue. Nunca persiga o seu próximo. O seu próximo está perto de você para te ajudar. Nunca persiga o teu próximo, porque você não sabe a proteção que o teu próximo tem da parte de Deus. E você pode se arruinar. Você pode se arruinar. Você entendeu? Então, Deus não brinca de ser Deus. Pode ter certeza disso. Assim como o diabo não brinca de ser diabo. E nós não devemos brincar de ser cristão. Eu sei que vai chegar uma hora que a gente às vezes se irrita, às vezes se ira. Às vezes nós temos os nossos momentos, estamos ainda na carne. Mas vamos procurar amar uns aos outros, assim como Jesus nos ama. Jesus nos ama toda hora, todo dia, nunca deixou de nos amar. Tem algumas pessoas que não amam Ele. É por isso que tem gente que pergunta assim: meu Deus, que amor é esse de enviar o seu filho, né? Que amor é esse de enviar o seu filho a um lugar de tanto pecado como é a terra, para livrar um povo tão pecaminoso, né? Entendeu? Então, eu tenho uma resposta para você em relação a isso. Eu tenho. Você pode até se decepcionar, mas Deus não ama todo mundo, não. Entendeu? Deus não ama todos. Deus enviou o seu Filho para que todos se salvassem. E Ele quer que todos se salvem. Mas, infelizmente, não são todos que irão se salvar. Infelizmente, não são todos que irão se salvar. Provérbio, capítulo de número 8, versículo 17, responde essa pergunta, que diz o seguinte: foi o próprio Deus que disse: eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. Amém? Eu amo os que me amam, e os que me procuram
acham, né? Vamos ver aqui na NVI, quer ver? NVI, versão nova internacional, vamos ver o que diz. NVI, vamos aqui em livros, vamos aqui em, quer ver? NVI, eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. Provérbios, quer ver? Nós encontrarmos essa passagem, Provérbios. Tá aqui, Provérbio. Eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. A coisa não é bem assim não, como a gente pensa não. Provérbio 8, 17. Provérbio 8, 17. Pode conferir na sua Bíblia aí. Provérbio 8, 17. Está aqui. Provérbio 8, 17. Versão nova, né? NVI, versão nova internacional. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra, né? A versão um pouco diferente, mas eu até acho mais fácil de entender. Amo os que me amam, e a quem me procura me encontra. Então, para Deus lhe amar, você também precisa amar a Deus. Bota na sua cabeça. O amor de Deus é grande, realmente, de enviar o seu filho para morrer por uma humanidade pecaminosa, certo? Mas Deus não vai amar quem não ama Ele. Pode ter certeza disso. Amém? Deus não vai salvar quem não procurar Ele. Deus não vai salvar quem não obedecer Ele. Deus não vai salvar quem não reconhecer Ele como Salvador. Deus não vai salvar quem não reconhecer Ele como soberano. Deus não vai salvar quem não reconhecer o Calvário de Cristo. Deus não vai salvar quem não reconhecer a cruz de Cristo. Deus não vai salvar quem não reconhecer a coroa de Cristo. Deus não vai salvar quem não reconhecer os cravos nas mãos e nos pés de Cristo. Deus não vai salvar quem não reconhecer os pecados da humanidade entrando em Cristo. Pode ter certeza disso. Eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. Está aí na Bíblia, certo? Pecar todo mundo peca, mas deixar de amar a Deus a gente não pode. Temos que ter reverência e conhecimento. Veja como é difícil ser um verdadeiro cristão. Amém? Então esse é o nosso primeiro estudo. Nosso primeiro estudo, né? Que fala sobre a primeira perseguição das 10, a primeira perseguição, né? Do apóstolo Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.